Há um caso julgado muito emblemático em 2025 pelo STJ, no qual uma professora, viúva de 60 anos, foi enganada por um homem 12 anos mais jovem. Ela pagou mais de 40 mil em roupas, saxofones, o relacionamento terminou porque ela se negou a realizar um novo empréstimo. Nessa decisão, o STJ corroborou o dano material de 40 mil, o dano moral de 15 mil e a base penal desse crime. A base penal é o estelionato, que muitas vezes vem cumulado, ocorre em concurso com a violência psicológica. Ele exige a vantagem ilícita com o prejuízo da vítima, o artifício, o ardil ou a fraude e indução ou manutenção da vítima em erro. Geralmente, esses crimes vêm acompanhados de violência psicológica contra a mulher, que é outro crime. Mesmo que o pagamento seja espontâneo, se foi feito por ilusão ou manipulação emocional, trata-se de estelionato. E se o caso não configurar um crime, ainda assim, a responsabilização civil, porque não pode haver o enriquecimento ilícito da outra parte. Então ele deve devolver os valores e te reparar pelo enriquecimento ilícito. Como diferenciar um relacionamento normal de um estelionato amoroso, de um golpe Dom Juan? Primeiro que o estelionato sentimental exige gastos elevados unilaterais. São gastos voltados única e exclusivamente para os interesses do agressor. E ele sempre encerra o relacionamento de forma abrupta. A vítima fica sem entender o que estava acontecendo ali. O estelionato, ele escolhe vítimas com vulnerabilidades emocionais ou econômicas. Envolve-se por curto período, a médio prazo, ele tem ali um pouco tempo, em média 6 meses. Faz promessas de retribuição, ele se coloca em posição de vítima, sofredor. Mas quando o marido é o estelionatário, aí a gente entra numa zona cinzenta e delicada. Por quê? Porque que envolve as escusas absolutórias, criadas em 1940, e isentam o agressor, o ofensor do crime. Isenta o criminoso. Essas escusas são absolutamente inconvencionais. Por quê? Porque o casamento antes era indissolúvel. A mulher era considerada relativamente incapaz. O regime padrão era a comunhão total de bens. Mas isso caiu em 1962 com o Estatuto da Mulher e em 1977 com o divórcio. E a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha e a Convenção de Belém do Pará são muito importantes. A Convenção de Belém do Pará, com status supralegal, obriga o Estado a proteger as mulheres de todas as formas de violência, inclusive econômica e psicológica. Portanto, deve haver um controle de convencionalidade, afastando a aplicação desse artigo 181 do CP, que são as escusas absolutórias. Segundo o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero defendido por cortes superiores, a escusa absolutória é inconvencional. E se for idoso? O artigo 94 do Estatuto do Idoso afasta as escusas absolutórias em casos de crimes patrimoniais contra idosos. O mesmo raciocínio deve valer para mulheres vítimas de violência patrimonial no casamento. Portanto, a conclusão é muito emblemática. Estelionato sentimental não é drama de novela, não é erro de escolha e muito menos culpa da vítima. É crime, é abuso, é violência, é fraude e precisa ser combatido com investigação séria, punição exemplar e indenização digna. Se você já passou por isso, saiba que você não está só. Esse é um problema estrutural que afeta milhares de mulheres e você tem o direito de buscar justiça.